Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. E eu quero lembrar que se você for comprar livros ou qualquer outro produto, de usar os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma mais, mas contribuem com uma comissãozinha aqui pro Bucana e ajudam no crescimento do canal, ok? Hoje eu vim falar pra vocês de um livro que foi uma leitura simplesmente incrível e diferente de tudo que eu já li na vida. Na verdade, esse livro eu ia fazer uma resenha escrita lá no Instagram do Bucana, mas eu tenho muita coisa pra falar sobre ele e eu acho que em uma resenha escrita eu não conseguiria transmitir tudo que eu quero transmitir. Então eu vim trazer pra vocês a resenha de O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Esse livro foi publicado pela editora Morro Branco e conta com 542 páginas. Eu quero ressaltar que essa edição tá a coisa mais linda do mundo. Olha essa capa, gente. É lindíssima, essa edição tá perfeita. Aqui dentro também é ilustrada. É linda. Todo sentido, esse livro é maravilhoso. Aqui a gente vai acompanhar a história do Zachary Ezra. Eu não sei falar o nome dele direito, então eu vou falar Zachary. Que um belo dia estava na biblioteca da universidade e encontra um livro que chama sua atenção. O livro ele parece ser velho, ele não tem título, ele não tem autor, nem nada que consiga identificar. Ele pega esse livro emprestado e quando ele começa a ler, ele percebe que ele está na história. Mas como ele poderia estar na história desse livro se o livro parecia ter sido escrito muitos anos antes dele nascer? E é então que ele usa as únicas pistas que ele tem, que é uma abelha, uma espada e uma chave, pra tentar descobrir mais de onde veio esse livro e por que ele tá naquela história. Sem dar spoilers aqui, mas a história que o Ezra vê dele nesse livro, gente, é Zachariah Ezra. Eu costumo chamar de Ezra porque eu acho mais fácil, às vezes eu vou falar Zachariah, então só ignorem a mesma pessoa. É uma história da infância dele, na qual ele viu uma porta pintada numa parede e ele ficou em dúvida se aquela porta realmente abriria, porque era uma pintura muito real, sabe? Só que ele preferiu não abrir essa porta, e isso acontece logo no comecinho do livro, então não é spoiler. E essa é a passagem que ele vê nesse livro. E aí ele começa a pesquisar mais a fundo esses símbolos pra tentar descobrir de onde veio tudo isso, por que ele tá ali. E aí ele vai entrar em universos de bailes de máscara, piratas, histórias de destino, histórias do tempo, sociedades secretas e um lugar que é chamado Mar Sem Estrelas, ou melhor, o Porto do Mar Sem Estrelas, que é um lugar subterrâneo que é incrível, como se fosse uma biblioteca gigante que abrigasse histórias do mundo todo. E tem coisas acontecendo com esse lugar. Lá é incrível a gente imaginar, porque é um lugar subterrâneo cheio de túneis e todos os lados tem livros. É o sonho de todo bookistan, de todo leitor. E tem alguns processos pra você entrar lá, você tem que ser escolhido pra entrar nesse lugar, ou senão quem vai trabalhar lá, quem vai cuidar das histórias, tem processos de iniciação pra passar, e enfim. Só que a história não vai se girar em torno apenas desse lugar. Conforme o Ezra vai conhecendo pessoas como a Mirabel, como o Dorian, ele vai descobrindo mais e novos mistérios vão surgindo e novas coisas precisam ser feitas, precisam ser descobertas e ele acaba sendo um ponto crucial nessa história. Isso é o que eu posso falar pra vocês da premissa dessa história. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas é que esse livro, eu preciso dizer que ele é confuso. Mas ele não é aquele confuso que você não vai entender nada. Quer dizer, você vai achar que não tá entendendo nada, mas você tá entendendo. Confie em mim! Antes de eu começar a falar minhas impressões, tem uma frase que eu quero dizer desse livro e eu quero que vocês fiquem com ela na cabeça. Todas essas histórias são assim, parecem pedaços de histórias maiores, como se houvesse mais acontecendo além das páginas. Guardem isso. Aqui a gente vai ter um livro dividido em 6 livros. E dentro de cada parte a gente vai ter a história do presente, que é o Ezra investigando e conhecendo lugares e pessoas. E a gente vai ter pequenos trechos, que são os contos
desse livro que ele encontra. Então é como se fosse um livro dentro de um livro, porque a gente vai acompanhar o presente com o Ezra e vamos acompanhar as histórias desse livro que ele encontrou na biblioteca que tem a passagem da infância dele. Eu sei que é confuso, mas vai por mim, quando você lê, acaba fazendo sentido. De uma forma ou de outra, acaba fazendo sentido. Ele é um livro que ele tem muita metáfora, então ele não fica só nas palavras, ele não fica só aqui nas páginas. Você consegue criar associações e interpretar do seu jeito, e eu acho que foi uma das coisas que mais me cativaram nesse livro. Pra vocês terem uma ideia, a primeira frase do livro é assim: há um pirata no porão. O pirata é uma metáfora, mas também uma pessoa. O porão poderia ser, com razão, considerado uma masmorra. É desse gênero, sabe? É uma coisa confusa, mas que você consegue entendendo ao longo da história. Porque aqui ele não vai te dar nada certinho, não vai falar, olha, o mar, ele é assim. O mar sem estrelas, ele é desse jeito. O porto, ele é exatamente assim. E ele funciona assim, assim, assim. Não vai ser isso que vai acontecer aqui. Você vai pegando o jeito no tranco, sabe? Você continua a história, você não tá entendendo? Continua lendo. Porque assim como o Ezra vai descobrindo as coisas, você vai descobrindo com ele no funcionamento. É meio confuso falar, é meio abstrato uma resenha desse livro. Por isso que eu não queria fazer uma resenha escrita, porque já é confuso, imagina escrever tudo isso. Mas é um livro que é aos poucos que você vai pegando o jeito da história e vai entendendo o que tá acontecendo. Ou não. Uma das coisas que eu achei mais incríveis aqui é que a autora conseguiu juntar os contos, esses trechos do livro que o Ezra achou, com a história principal. Conforme a gente vai lendo, a gente consegue pegar referências dos contos. Então, por exemplo, no começo do livro, ele entrou numa sala e tinha uma vassoura encostada na parede. Conforme você vai lendo a história, você vai ver uma pessoa chegando e deixando a vassoura ali. E aí você vai se tocar, nossa, a vassoura tá ali porque fulano deixou a vassoura ali. É coisa desse tipo. Então é um livro que, se você prestar muita atenção, você vai pegar muitas referências. Tanto que, ao longo da história, eu ficava tentando imaginar quem eram os personagens dos contos. Porque aparecia uma pessoa ali, aí eu lembrava de um conto. Aí eu falei, não, essa pessoa deve ser desse conto. E eu acabei criando altas teorias na minha cabeça, tentando adivinhar quem era quem, qual era o propósito de cada um. Eu desconfiava das pessoas, eu falava, não, esse daqui não sei se dá pra confiar. Então ele é um livro que ele mexeu muito com as minhas emoções. Tanto essa questão poética dele, essa questão metafórica que me fez refletir sobre várias coisas, quanto instigar a minha imaginação, porque é uma coisa muito alta, é uma high fantasy aqui, é umas coisas muito doidas que acontecem, tipo, pra você entrar no lugar, você tem que jogar um dado, e aí vai aparecer uma taça, e você vai beber essa taça, e vai aparecer um símbolo, são coisas desse tipo. Só que ao mesmo tempo, você consegue tirar muito desse livro. Ele é um livro incrível, gente. É uma experiência ler ele, diferente de tudo que eu já tinha lido. Porque não é simplesmente um livro, ele vai muito além das páginas, ele vai além das histórias que trazem aqui. Uma das partes que eu mais gostei, o livro 3 dentro da história, foi um dos que eu mais gostei, porque foi onde eu consegui achar mais referências. No 1 a gente vai ter uma apresentação, a gente vai ter um pouco desse livro que ele encontra na biblioteca. No livro 2 a gente vai ver outro livro e ainda a gente continua descobrindo as coisas, mas é no 3 que eu consegui fazer mais referências entre os contos e a realidade e os personagens e detalhes que você vê ao longo da história. Então acho que foi um dos meus livros favoritos. E conforme isso começou a acontecer, conforme eu comecei a pegar pistas de coisas que eu já tinha visto, a minha vontade era voltar e reler o livro, porque eu tenho certeza que sabendo disso, sabendo que tem tanta referência, eu ia conseguir descobrir muito mais coisas. Então ele é o tipo de livro que você termina e já quer voltar e reler, porque faz sentido e você entende um pouquinho mais, então você quer reler pra pegar mais dicas ao longo da história, mais referências. Uma coisa que me deu um pouquinho de agonia lendo é que o livro, ele não é dividido em capítulos com números. Então, ele vai ter uma parte, tô buscando aqui pra mostrar pra vocês. Ele vai ter uma parte que vai começar com um trecho do livro, e aí ele vai voltar com esse desenho aqui e vai começar a história no presente. Mas depois você acaba se acostumando, isso é só um detalhe. Então, gente, eu acho que essa resenha tenha ficado um pouco abstrata, porque o livro é abstrato. Mas eu quero dizer pra vocês, leiam esse livro, deem uma chance, por mais que vocês achem confuso no começo, continua, porque o livro é
entendendo, sabe, o que tá rolando aqui. Pois diversas vezes eu parei e fiquei tipo, não tô entendendo nada, só que aí eu continuava e eu via que eu tava entendendo, porque você começa a associar, fazer associações, pegar referências. Então mesmo que você ache que não tá entendendo, porque é umas coisas um pouco mais subjetivas, você consegue entender. E esse lance da interpretação, dessas metáforas que o livro traz, é muito bom, porque cada pessoa que lê vai tirar alguma coisa da história diferente. Eu tenho certeza de que se eu fosse reler esse livro agora, depois de um tempinho de ter lido, eu vou tirar uma interpretação diferente também. E eu vou sentir todas essas emoções e ficar confusa e adorar. E enfim, esse livro ele é incrível. Só quem leu, só quem tá lendo vai entender o que eu tô dizendo. E eu confesso pra vocês que quando eu fui rever o meu Scooby, minhas anotações pra fazer essa resenha, até eu fiquei perdida nas coisas que eu tinha colocado, porque era uma mulher urso, e aí aparece uma abelha, e enfim, é umas coisas muito doidas, mas que fazem sentido. Então esse livro, ele vale super a pena. Eu acho que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida, O Mar Sem Estrelas. Ele é meio doido, meio confuso, mas tudo se encaixa perfeitamente e vale a experiência dessa leitura. Bom, meus amores, então essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido pelo menos um pouco do que eu falei aqui. Mas se não entendeu, leia o livro que você vai entender, ok? Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, me seguir nas redes sociais. Comentem aqui se vocês já conheciam esse livro, se vocês querem ler, se já leram. Não se esqueçam também de usar os links aqui na descrição. E é isso, gente. Beijinhos e até mais.